Estamos recebendo hoje aqui o nosso amigo Júnior Damasceno, direto da França. É um prazer, Júnior, falar com você e ter esse contato com você nesse momento de pandemia. Como é que você está aí? Oi, estou bem, bonsoir, estou bem aqui. Como é que está aí o país, a França? Como é que a França está vivendo esse momento de pandemia? Nós estamos em quarentena, tem 40 dias, né? 40, quarentena. O país está parado, eles estão prevendo uma grande recessão, como não houve depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque a situação está complicada, muito complicada. O país está completamente parado. Nós moramos numa região que é a menos afetada da França, graças a Deus. A gente não ouve tanto de casos, muitos casos aqui, mas toda a parte leste da França, Paris e toda a parte leste, o sudeste, o nordeste, o norte, está muito afetado. Fala um pouquinho da sua região onde você está morando aí, para a gente ter uma ideia e os nossos ouvintes também terem uma ideia do local onde você está. Tá, eu moro a França é dividida em região, administrativamente é dividida em região e departamentos. Sim. E depois há uma divisão cultural, linguística cultural. Eu moro na região Nouvelle-Aquitaine, que é uma antiga região romana, né, que se chamava Aquitânia, que é o extremo sudoeste da França, fronteira entre o Atlântico, a Espanha e os Pirineus. Então, eu moro na Aquitânia e no departamento 64, que é os Pirineus Atlânticos, les Pyrénées Atlantiques, e culturalmente eu moro no País Basco. Essa aqui é o País Basco francês, que tem País Basco espanhol e País Basco francês. Isso. Você está há quanto tempo aí na França, Júnior? Eu cheguei na França em 99, então tem o quê? 21 anos? 21 anos. Em janeiro, fez 21 anos. E como é que está sendo o seu trabalho missionário pastoral aí na França? Desde que cheguei aqui, eu trabalho numa parceria com a Igreja Batista Francesa, né? Eu sou pastor, fui reconhecido como pastor batista francês, porque eu já era pastor antes, né? Fui pastor na África, principalmente. E o trabalho aqui é um trabalho complexo, né? Porque a igreja evangélica aqui é uma grande minoria, né? É um desafio grande. Né? É muito grande. As igrejas batistas, eu sou presidente da região sudoeste da França também, para você ter uma ideia, que é uma região muito grande, que inclui duas grandes cidades, Toulouse e Bordeaux, né? Bordeaux sendo a capital da Aquitânia. A Toulouse já fica numa outra região administrativa, mas para os batistas é a mesma região. Então, nós somos 6 igrejas numa região imensa. Para você ter uma ideia, eu moro perto de Bayonne, que é a maior cidade daqui se chama Bayonne, que é a capital do País Basco francês. De Bayonne a Toulouse são mais ou menos 300 quilômetros. E de Bordeaux são uns 200 quilômetros. Entre aqui e Toulouse tem pouquíssimas igrejas, não só batistas, mas evangélicas, né? Inclusive, e nós somos 6 igrejas, incluindo Bordeaux, Toulouse, Bayonne e outras cidades. Então, é um desafio muito grande. Há muitas cidades na França que não têm testemunho evangélico. O que você acha, Júlio, que vai mudar na realidade missionária e pastoral dessas igrejas aí, não só em termos batistas, mas os evangélicos, os protestantes da França, após essa pandemia? Eu creio que toda crise é uma oportunidade que Deus dá para a igreja, para ser testemunha do evangelho, e como foi, né, no final das duas últimas guerras aqui na França, que a igreja teve um papel muito importante, né? Pôde exercer um papel importante aqui, nem sei se fala isso em português, mas em francês se fala assim, estou traduzindo. E o grande problema dessa vez é que eles estão associando a pandemia, a epidemia na França com uma igreja evangélica, porque eles sempre estão querendo procurar um culpado ideal, né? Porque em janeiro há uma igreja evangélica aqui na França, no leste da França, que é a região mais protestante da França, ou seja, a fronteira com a Alemanha
e com a Suíça, há uma igreja lá que se chama Portas Abertas, que todo ano organiza uma conferência de jejum e oração em janeiro. É a maior igreja evangélica da França, que deve ter aproximadamente 2.000 pessoas. 2.000 pessoas numa igreja que na França é muito grande, é uma igreja mais pentecostal. Essa igreja organiza há 26 anos uma conferência de jejum e oração em janeiro, ou em fevereiro. E só que esse ano a conferência caiu em pleno início da epidemia de Covid-19. Então, mas não havia nenhuma diretiva do Estado francês em relação a reuniões. Nós continuávamos naquela época fazendo o culto e tudo. Então, eles fizeram a conferência que dura uma semana. Só que nessa conferência vem gente da Alemanha, da Suíça, da Itália, de toda a França, inclusive das ilhas francesas do Caribe, da Córcega, que é uma ilha francesa também, né, no Mediterrâneo. Vem gente da África, de vários lugares, de países que falam francês, principalmente. Então, tinha algumas pessoas infectadas com o vírus durante essa conferência, só que eles não estavam fazendo nenhum teste, não sabiam ainda. Então, quando essas pessoas voltaram para seus países, suas cidades, para as regiões da França, muita gente levou o vírus com eles. Inclusive, a última vez que eu ouvi falar, pelo menos 20 pessoas da igreja haviam falecido. E eles estão dizendo, inclusive a mídia está utilizando isso, dizendo que essa igreja evangélica foi a igreja que contaminou a França com o Covid-19. Então, isso está sendo um testemunho ruim. Mas eu creio que, inclusive, não é uma coisa absurda, porque na mesma época eles fizeram um jogo de futebol em Lyon, o Lyon que estava jogando contra um time da Itália, e eles não cancelaram o jogo, em plena crise e eles estão culpando a igreja por isso. Mas eu creio que nós temos um papel importante, porque nós oramos, nós intercedemos pelas pessoas, pela nação, e a oração é que faz toda a diferença, né? Então, nós temos visto isso, muitos movimentos de oração se levantando aqui na França para abençoar o governo, para abençoar a nação em si. Então está havendo um despertamento espiritual, né? Nesse momento. Sim, porque, na verdade, nenhum avivamento, nada acontece sem o trabalho do Espírito Santo na igreja, através da igreja, eu creio. Verdade. A igreja é o vetor, né, desse avivamento. Então, se a igreja tem essa consciência de que ela tem um papel importante na situação, isso só pode ser positivo, né? Mas é um grande desafio para as igrejas, esse todo tempo de quarentena é um grande desafio. Em termos financeiros, por exemplo. É um grande desafio. Eu tenho conversado com vários amigos, eu tenho feito a mesma pergunta. O que você está vendo? Você já falou algumas coisas aí sobre buscar mais a Deus e tal. O que Deus tem falado no seu coração pessoalmente nesse momento? Assim, Deus tem falado com você de uma forma mais poderosa no seu coração nesse tempo, particularmente você com Deus. Eu tenho, não sei se você deve ter acompanhado, eu tenho feito essas mensagens, meditações que no início era para a nossa igreja, mas que agora eu estou fazendo em português também. Eu creio que o que eu tenho ouvido de Deus é sobre a importância da graça de Deus, ou seja, da obra, do trabalho soberano de Deus na vida de cada um de nós, na vida da igreja e na vida do mundo todo, né? Eu creio que o grande perigo para a igreja de Deus e para o cristão é quando ele se sente completamente suficiente e não busca mais esse poder de Deus da obra mesmo de Deus. E uma coisa que eu aprendi, que eu estou redescobrindo aqui, que eu tenho feito, eu sempre fiz muito acompanhamento pessoal aqui, e hoje a gente faz através do WhatsApp e do Zoom. Discipulado, né? De ser o discipulado, porque a gente faz um acompanhamento até com pessoas que não são da nossa igreja. Por exemplo, na quinta de manhã nós temos um grupo de senhoras da Igreja Católica que estudam a Bíblia com a gente há uns 6, 7 anos já, aqui do País Basco. E uma coisa que eu estava conversando com uma menina que está estudando a Bíblia para ser batizada, é que no final das contas existem duas coisas importantes que o cristão deveria saber, eu creio, sobre Deus. É reconhecer a pessoa de Jesus
e a obra de Cristo. O resto é, para mim, eu aprendi, estou redescobrindo isso agora, é completamente secundário. Eu creio que quando a gente está diante de uma grande crise, porque não sei se o pessoal aí no Brasil tem noção de como a crise desse vírus, tem a crise que esse vírus tem provocado em toda a vida política, econômica e social dos países da Europa, é uma coisa assim que nós, em 21 anos, a gente nunca viveu isso aqui, né? E muita gente está comparando essa crise aqui na Europa justamente com a maior crise que eles já tiveram aqui desses últimos anos, que foi a Segunda Guerra Mundial e os efeitos da Segunda Guerra Mundial, né? Que paralisou completamente, que dividiu países inteiros, que dividiu, inclusive, a França foi dividida em dois, cortada em dois, né? Os prós nazistas e os contra-nazistas. A França de Vichy, a França livre, né, que eles chamavam, né? Então, uma crise assim impressionante, mas eu creio que essa crise é eu tenho visto também, eu creio que essa crise do vírus aqui na Europa é uma trombeta, como as trombetas do Apocalipse. As trombetas serviam para anunciar a guerra que chegava, um challenge, um desafio. E eu creio que Deus está soando essa trombeta para alertar as pessoas pela necessidade de nos aproximarmos da igreja, aproximar de Deus. A igreja europeia tem se tornado uma igreja muito morna, que tem dormido, né? A gente tem acompanhado isso à distância do cristianismo, né? O movimento cristão na Europa, inclusive chamado por alguns de pós-cristão, né? Por esse momento aí. Você vai falando sobre essa questão do despertamento. O C.S. Lewis tem uma frase que ele diz, né, que o sofrimento é o megafone de Deus, né? Vai nessa direção que você está falando aí. É o momento do repensar, porque eu tenho também percebido isso. Nós que trazemos a palavra de Deus, que ensinamos, a gente tem uma consciência do mundo sem Deus, né? A consciência de um mundo afastado de Deus, um mundo sem discernimento, um mundo que acha que é suficiente, e agora a gente está vendo o próprio mundo está repensando algumas coisas. Agora, você colocou uma coisa interessante, que é a igreja tem que repensar, porque muitas vezes a igreja também ela cai numa acomodação e às vezes as coisas vão acontecendo sem essa percepção da dependência de Deus, da ação do Espírito Santo. Eu acho que em relação à igreja, essa é uma questão que nós temos que trabalhar em nossas comunidades, né, de fé. Sim, o Keith Green já dizia, né, parafraseando, eu creio, nem mesmo traduzindo, mas parafraseando, enquanto o mundo está se perdendo nas trevas, a igreja dorme na luz. E eu creio que o maior desafio que a gente tem é de ver a igreja sendo igreja, funcionando como igreja. Porque o mundo, a gente sabe, jaz no maligno, né? Seja ontem, hoje ou amanhã, o mundo francês, o mundo britânico, o mundo europeu, jaz no maligno, né? O sistema do mundo é um sistema que jaz no maligno. Mas a igreja é a luz do mundo, né? Nós somos a luz do mundo. Mas se a nossa luz não estiver escondida, né? Se o sal que nós somos não tiver sabor, não serve para nada. Então, eu creio que essa é a oportunidade que Deus tem dado à igreja para ser igreja, né? Então, voltar àquelas duas questões que eu falei antes, de reconhecer a pessoa de Jesus, de alfa e ômega, e de basear a fé da igreja na obra do Calvário, ou seja, na morte, no sepultamento, na ressurreição, como diz Paulo em Romanos capítulo 6. Cristo nos ressuscitou em Cristo, Efésios 2. Essa obra de Cristo que é vital para a nossa salvação e para a continuação. Aquele que começou uma boa obra vai aperfeiçoar. E a gente esqueceu os blá blá blás, as tradições, que são obras mortas, ao meu ver. É isso que eu tenho aprendido muito durante esse tempo. Eu acho que, de alguma forma, em vários contextos, aqui no Brasil também, a gente percebe um maior engajamento da Igreja do Testemunho, mesmo pela internet, porque parece que, às vezes, uma outra questão também que eu percebo, não sei se é a sua realidade aqui, mas no Brasil, é uma igreja grande, né? Que às vezes há uma terceirização da evangelização, do testemunho, e as pessoas vão perdendo um pouco essa chama de compartilhar de Deus. E agora
as pessoas estão tendo uma sede e, às vezes, sem poder congregar, elas estão repensando a caminhada, né? Como elas estavam fazendo. Eu acho que esse vai ser um momento importante para, quando a gente voltar, trabalhar essas questões aí. Sim, sim. Ou então, eu acho que duas coisas podem acontecer. Ou as pessoas, certas pessoas se esfriam e abandonam, porque é rude, né? É difícil. Ainda bem que existe essa tecnologia que a gente tem. Inclusive, eu conheci o Zoom durante essa pandemia, porque eu não sabia que existia esse tipo de coisa. E o desafio é esse: a gente não pode encontrar com as pessoas, não pode vê-las, né? Aqui é extremamente rigoroso. Nós tem 40 dias que a gente mora num vilarejo de 2.000 pessoas, com uma parte, é uma região extremamente turística aqui, né? Muito lindo aqui, inclusive. Aqui, dá para você ter uma ideia do nosso vilarejo, a gente vê a Espanha, o Oceano Atlântico, os Pirineus, e mesmo agora, na primavera, ainda tem neve. Então, é uma região extremamente linda. Tem um rio imenso que passa aqui às margens do vilarejo, mas nós não temos o direito de sair do vilarejo. Há 40 dias que a gente não sai daqui. O máximo que você pode fazer é 1 quilômetro e 1 hora por dia. Você não pode ficar mais tempo fora disso. Então, a gente tem esse desafio. A gente sempre está em contato com os irmãos, né? A igreja, aqui nessa região, a gente vive um pouco a sombra da Espanha, né? Que a gente o meu vilarejo fica a 30 minutos de carro da Espanha. E a Espanha tem aquela coisa de tudo que você faz com comida, com festinha, com comes e bebes. Então, a gente tem muita reunião aqui bíblica, que a gente chama de tapas, e bíblica, que são pinchos, que é uma coisa típica aqui do País Basco, francês e espanhol. É tudo assim com comes e bebes e salgadinhos, tipo assim, seria salgadinhos, coisas que você come com a mão. Então, a gente faz muita reunião assim, com estudo da Bíblia e com coisas para comer, tem essa coisa. Bem informal, e francês gosta muito de comida, né? Então tá igual o brasileiro, então o brasileiro gosta também. Você bons conhece a comida vinhos, brasileira, que é maravilhosa, né? Sim, conheço muito bem. Então, aqui, isso a gente sente falta, porque a gente, por exemplo, na igreja, a gente sempre almoça junto depois do culto, se convida, muita coisa com comida também. Legal. E isso a gente não pode fazer, né? Porque cada família na sua casa, você não tem nem direito de visitar o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, não tem. As reuniões familiares são proibidas, enterro é proibido, casamento é proibido, tudo é proibido durante a quarentena aqui, extremamente rigoroso. Você não pode ir à praia, né? Porque aqui é uma região de praia. Você não pode ir à praia, não pode nem andar na praia, nem à beira do rio você pode andar. O rio está fechado. Você imagina, toda a orla fechada, helicóptero sobrevoando para ver se você está indo lá. Você que foi criado aqui na região dos lagos, né? Aquelas praias maravilhosas de Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? Sim, Cabo Frio, São Pedro, Arraial, Minha família toda mora na região dos lagos, Então é isso aí. Então isso a gente tem tentado buscar uma outra forma de ter comunhão, né? Porque a gente não pode se ver. A gente faz a ceia através do Zoom. E aqui na França a ceia é todo domingo, né? Todo culto tem ceia. Todo encontro tem a ceia, né? A gente não tem feito no Zoom todo domingo, mas de vez em quando a gente faz. Então cada um prepara a coisa em sua casa e isso é um desafio para a nossa igreja, que é uma igreja extremamente comunitária, de estarmos juntos, de fazer piquenique bíblico na praia no verão, esse tipo de coisa a gente gosta muito de fazer. Todo ano a gente faz piquenique bíblico na praia. Joia. Olha só, eu vou compartilhar com você um texto aqui, depois eu quero que você compartilhe aí em francês. Tá bom? D'accord. O profeta Naum, eu tenho usado esse texto, já usei aqui na igreja, compartilho, né? Em vários momentos, esse texto, o texto de Naum 7 que você conhece. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. São 3 coisas importantes, né? Sempre trazer à memória que o Senhor é bom e que ele é refúgio em tempos de angústia. É o nosso tempo, tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. São 3 coisas que a gente vê aqui, na 1:7. E sobre a missão nossa, nós conversamos nesse papo sobre missão, que você está aí como missionário, como pastor nessa região,
João 20, 21, texto que eu gosto, diz, né? Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então nós estamos seguindo a missão que Deus começou, através de Jesus, através do Espírito Santo na vida da igreja, nós estamos incumbidos dessa missão, propagar o Evangelho, a boa notícia a todos os homens. Não sei se você compartilha com a gente aí alguma coisa e a gente vai caminhando para o final agora. Tá, você quer que eu fale em francês ou em português? O que você recitasse o Naum em francês, que soa bem para a gente já ouviu. Você deveria ter me falado, eu não posso me Bíblia em francês. Não, fica à vontade. Talvez você pode traduzir o que eu falar. Então fala que eu traduzo, porque senão, como é que eu vou saber Naum de cor em francês? Isso. O Senhor é bom. Le Seigneur est bon. Um refúgio em tempos de angústia. Un refuge en temps d'angoisse. Ele protege os que nele confiam. Le Seigneur protège celui que se confie en lui. Amém. Amém. João 20, 21. Pai seja com vocês. João 20, 21. Jean 20, 21. Pai seja com vocês. Que la paix soit avec vous. Assim como o Pai me enviou, comme le Père m'a envoyé, eu os envio. Je vous envoie aussi. Amém. Amém. Traz uma palavra para a nossa igreja aqui, Júnior, e se despede aqui. Ok, a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja aí, eu já frequentei a igreja seropédica no século passado, em 80 e lá vai fumaça. Eu morei em Seropédica de 85, 85, 86 eu morei. Ok, então, João 17, 3, a vida eterna consiste a conhecer o Senhor, a vida eterna, em português não sei mais, a vida eterna consiste em conhecer a Deus e aquele que ele enviou. A vida eterna é uma nova relação com Deus, né? A vida de Deus em nós, a vida do Espírito em nós. Começa em conhecer a Jesus, né? Exato, e eu gostaria de deixar essa palavra para vocês. Quanto mais a gente conhece, ou seja, tem um relacionamento com Deus, mais a gente conhece o que é realmente a vida eterna. Então, a nossa vida é Jesus, não tem outro. Amém. Deus abençoe você aí, a sua casa, sua esposa, suas filhas, né? 2 filhas. Merci. 2 que estão em casa também em quarentena. Isso. Com a gente. E que Deus siga usando a sua vida poderosamente. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe também, Ivan. Tchau.